Olá, meu nome é Lucas Pedro e hoje eu estou aqui para apresentar um projeto que tem me animado muito, eu tenho trabalhado bastante nele, que é o Omni AI, que é um projeto que tem como objetivo juntar algumas áreas que são bem distintas, que é a tecnologia com a teologia, que são áreas que eu gosto muito, são áreas que eu tenho me aprofundado há algum tempo. Atualmente sou estudante de teologia no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, São Paulo, e trabalho com o desenvolvimento de sites, de plataformas há um bom tempo, como designer e também como desenvolvedor. E eu trabalhei nesse projeto que tem como objetivo cooperar com o conhecimento bíblico das pessoas, tanto de quem prepara sermões, pregações, estudos bíblicos, aulas de escola bíblica dominical, quanto também de quem vai receber essas aulas, né? Então, o projeto tem como objetivo treinar a inteligência artificial, aqui no caso especificamente o GPT, a gente está usando o GPT em sua melhor versão, que atualmente é a versão 4, para ajudar pessoas a criarem com eficiência e com profundidade esboços de aulas e de pregações, e também de séries de pregações. Uma coisa que eu já preciso explicar desde já, antes de começar essa demonstração, é que existe um tabu com relação ao uso da inteligência artificial, não só na teologia, mas em muitas outras áreas do saber, né? Que é o tabu do plágio, né? E eu preciso deixar bem claro aqui que o objetivo não é deixar de usar a capacidade humana de criação. O que a ferramenta faz não é entregar uma aula pronta, um sermão pronto para a pessoa simplesmente ler na frente dos seus alunos, das pessoas, dos membros da sua igreja. Não. O que essa ferramenta faz é ajudar a você estruturar e preparar a sua mensagem, poupando um tempo de estudo, de pesquisa, mas que não abstém você, que não poupa você, o usuário dessa ferramenta, de fazer o seu preparo, de trazer a sua criatividade, de fazer você conferir as informações que a ferramenta te passa e de levar para o público uma aula, um sermão que tenha ali a sua identidade pessoal, que tenha a sua voz ali, né? O seu tom de voz, inclusive. Então, a ferramenta ela não entrega nada pronto, ela entrega esboço, ela entrega estrutura. E quando eu falo isso, ela entrega por meio desses três assistentes que nós oferecemos dentro da ferramenta, que é o conselheiro bíblico, que é basicamente um aconselhamento virtual totalmente baseado na palavra de Deus. Então, ele foi treinado, esse assistente foi treinado para usar a palavra de Deus de maneira holística para ajudar pessoas em suas situações de vida. O que é interessante desse conselheiro, que eu vou mostrar num vídeo mais para frente, é que ele sempre pergunta e instiga a pessoa, o usuário, a se aprofundar cada vez mais e a se expressar cada vez mais para se entender. Então é muito interessante esse assistente. O segundo assistente, que é o mais importante, o mais usado aqui, é o tutor de mensagens, que ele realmente ajuda a pessoa a criar um esboço de sermão, um esboço de aula para a pessoa entregar para o seu público. Então, ele foi treinado para guiar o usuário a uma apresentação, a uma estruturação de mensagem.
Então, a diferença do uso de uma ferramenta dessa, de uma inteligência artificial treinada especificamente para isso e de você usar o GPT simplesmente de forma genérica, é que essa ferramenta ela faz perguntas para você e ela guia você em um processo que foi preparado para chegar até uma mensagem pronta. E por último, o arquiteto de séries, que é muito útil também, principalmente para quem trabalha intensivamente dentro das igrejas, que é um arquiteto que te ajuda a preparar uma série de mensagens. Então, por exemplo, você chega para ele e você fala que no próximo mês você precisa preparar uma exposição com 4 mensagens no livro de Êxodo. E ele vai te ajudar a fazer essa divisão de mensagens, de delimitações de textos para cada mensagem. Então é muito útil também. Todos esses assistentes vão te ajudar e vão poupar pelo menos aí 40% do seu tempo de preparação de mensagens, sem tirar, como eu já disse, a sua capacidade criativa na preparação das mensagens. Tudo isso é feito por meio desses 3 planos. Em qualquer um desses planos você tem acesso aos 3 assistentes. E a gente tem planos que vão do mais simples, que é o Starters aqui, que te dá uma capacidade de produção X para você criar, né? E aí tem essa principal aqui, que é o mais extenso, que você consegue preparar até 9 estudos robustos da palavra, né? E é claro que pode ser que você não consiga preparar 9, caso você tenha usado o arquiteto de séries ou tenha usado muito o conselheiro bíblico. Então, você já usa o seu plano também nesses outros assistentes, mas assim, ele é muito específico, né, muito voltado para quem realmente tem uma demanda periódica de preparação de mensagens. E tem esse plano Sermon Craft, que ele é um plano mediano aí entre o básico e o avançado, que você consegue preparar aí até 6 estudos detalhados. E você pode testar aqui gratuitamente, fazer o seu cadastro aqui e testar por 7 dias a ferramenta e usar todos os assistentes para você ver se você gosta. Então eu vou entrar aqui com meus dados aqui para mostrar para vocês como que a ferramenta funciona. Muito bem. Então, aqui quando a gente loga, ele já mostra, já dá um link para a gente acessar os 3 assistentes, e você pode acessar aqui por cima também, pelo menu principal, os assistentes. Hoje eu vou usar o que mais o pessoal me pediu para fazer tutorial, que é o tutor de mensagens, que ele é o ator principal dessa ferramenta, né? Então, quando você entra aqui, você tem acesso ao chat, né, para você conversar com o Correlé, que é o nome que a gente deu aí para esse assistente, na verdade para os 3 assistentes, e você pode começar as suas conversas ficam gravadas aqui, né, as conversas anteriores, e aqui você consegue ver o quanto do seu plano você já usou, né? Então vamos começar. Por exemplo, eu quero preparar uma mensagem e eu não sei nem exatamente a referência. De propósito aqui eu tô começando do zero para mostrar para vocês. Então eu quero preparar uma mensagem naquele texto que diz o seguinte. E aqui eu já vou ajudar ele falando que eu quero preparar um sermão. Eu poderia dizer que eu quero preparar uma aula, que eu quero preparar um estudo bíblico,
uma devocional, mas aqui eu quero preparar um sermão naquele texto que diz: tudo que fizerdes, seja em palavra ou ação. Só vou dar isso de informação para ele, vamos ver o que ele me fala. Bom, olha lá, ele se apresentou. Estou aqui para ajudar você a preparar a mensagem. Antes de iniciarmos, é importante entender algumas coisas. Então, aqui começa o diferencial dessa ferramenta. Por quê? Porque ele faz perguntas. Ele foi treinado para fazer perguntas específicas para chegar num resultado específico. Então, ele pergunta a minha linha teológica. Quer dizer, que se você é calvinista, se você é arminiano, se você é católico, se você é wesleyano, você coloca para ele que ele vai entender o seu contexto teológico, ele vai respeitar o seu contexto teológico, né? Inclusive ele disse aqui, isso pode afetar a maneira como interpretamos e aplicamos o versículo em questão. Então, aí ele pergunta sobre público e ele pergunta também sobre a tradução da Bíblia. Então, eu vou responder bem brevemente para ele aqui, calvinista. Na verdade, eu vou até complicar um pouco para ele, eu não vou colocar exatamente o que ele colocou, eu vou falar que eu sou cristão reformado, o sermão é para um público jovem, e quero usar a versão NAA. Muito bem. Percebe que eu não estou facilitando para ele. Eu poderia colocar Nova Almeida, atualizada, mas não, estou colocando a NAA. Não estou respondendo conforme ele me perguntou, que sou calvinista, estou falando que sou cristão reformado. Vamos lá ver. Ótimo, isso nos ajuda a moldar adequadamente nosso estudo e mensagem. Nesse caso, a referência é Colossenses 3,17, na Nova Almeida. E tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Vamos começar delimitando a nossa perícope. Ele foi treinado para isso, para fazer a delimitação de perícope. Para quem não sabe, a perícope é um trecho, né? Falando de uma maneira bem simples, é um trecho que a gente delimita para fazer uma pregação, o trecho que tem um começo, meio e fim que a gente consegue extrair para fazer uma pregação. Então está aí, ele delineou do versículo 12 ao 17, quer dizer, conclui no versículo que eu estou apontando para ele, combinando com o versículo 17. Então ele coloca o gênero literário, que é uma epístola, e uma seção de instruções práticas e éticas aqui, que é o momento ali da epístola, né? Ele está falando aqui do contexto também que Paulo está falando desse despir-se das práticas pecaminosas e vestir-se da nova vida em Cristo. Aí ele diz o seguinte, vamos continuar com o estudo desses versículos. Como já temos a nossa delimitação, gostaria de saber se você tem algum insight ou pensamento inicial a respeito do trecho que estamos estudando. Pois bem, essa é uma pergunta muito importante desse assistente. Por quê? É aqui que você traz a sua capacidade criativa que ele não tem. As associações. Então você pode trazer uma referência de um filme, você pode trazer uma referência da sua vida, você pode trazer uma ilustração que você ouviu de alguém para fazer as conexões com o texto, para esse texto ter uma aplicação que vem a partir do seu insight. Então aqui no caso, eu vou trazer um insight muito íntimo meu, que é sobre um episódio que eu passei com o meu pai, né? Quero falar a partir de uma fala que eu disse ao meu pai há
25 anos que o magoou profundamente e que ele me lembrou depois de todos esses anos. Com isso, quero enfatizar como as palavras fazem coisas nas pessoas. Quero deixar marcada nos ouvintes a pergunta: o que fazem o que as suas palavras têm feito e o que as suas ações falam sobre você. Então, olha só, isso é meu, isso é conteúdo meu, isso é criação minha. Eu estou trazendo uma experiência minha pessoal e estou trazendo uma pergunta que eu criei, que eu quero enfatizar para os ouvintes. Ele vai trabalhar com isso, com o texto bíblico, para me trazer uma estrutura de pregação que abrace tudo isso, certo? Então vamos lá. Vamos ver o que ele fala para a gente. Interessante, sua experiência pessoal e honestidade certamente tornarão a mensagem mais conectada e significativa para os seus ouvintes. Agora vamos abordar o seu sermão. Referente à estrutura, preferiria uma abordagem dedutiva ou indutiva. Então aqui já tem um ponto importante. Ele foi treinado para oferecer estruturas de pregações dedutivas, que são aquelas mais clássicas, que vão entregando ponto a ponto, ou indutiva, que é aquele modo mais contemporâneo, que é narrativo, que vai levando os ouvintes a uma conclusão. E ele explica isso. Para simplificar a dedutiva, geralmente começa com uma afirmação, uma tese, e apresenta vários pontos. Ele foi treinado para apresentar isso para as pessoas. Então aqui eu quero a indutiva. No caso aqui, vou deixar bem claro que eu quero narrativa. E só. Pronto. Aqui é um ponto de flexão, aqui é uma encruzilhada para a ferramenta. Eu estou definindo que eu quero indutiva e narrativa, que eu não quero a dedutiva com vários pontos, né? Então isso é muito importante. Vamos ver o que ele fala. Perfeito, agora vamos para a parte de pesquisa dos manuscritos originais. Ele é treinado para isso também, para buscar nos escritos originais coisas importantes. Então ele está me trazendo termos do grego, está me trazendo os verbos aqui em grego, olha só que interessante. Palavras gregas no versículo 17, em especial a palavra fazer, que é o verbo poiel, em grego, sugere um fazer que se traduz em ação ou criação. Que ação é essa? Essa pode ser a terceira pergunta que fará aos ouvintes. Vamos iniciar uma exegese do texto, olhando mais profundamente para o versículo 17. Tudo o que fizerem, considerando o texto de Paulo, se referindo a tudo na vida do cristão, não apenas aos grandes momentos ou eventos espirituais. Olha que interessante, ele está trazendo uma profundidade do texto do verbo grego, que é assim, o verbo grego, o poiel, não diz respeito só à obra, que é algo que você projeta, como esse projeto que eu estou trazendo aqui para vocês. Não, o poiel pode ser tanto obra quanto ação. Então, o fato de ajudar uma pessoa na rua é uma ação. Não é uma obra no sentido de projeto, mas é uma ação. Então, ele está trazendo essa profundidade, né? E aí ele fala, tudo que fizerem, seja em palavra ou ação. Isso é uma coisa que me chama a atenção nesse texto, né? As duas principais maneiras de
atuar no mundo, de atuar com a nossa vida. É ou em palavra ou em ação. E deixando bem claro o peso que tem o falar também. Isso me chama muita atenção nesse texto. Então aqui ele fala sobre a graça e em nome de Jesus, destacando o papel de Jesus como mediador. Agora, a próxima pergunta. No centro da mensagem cristã encontra-se Cristo e sua obra. Isso deve ser chave interpretativa desse sermão? Quer dizer, eu quero focar nisso, eu quero colocar Cristo como centro dessa mensagem, ou eu quero enfatizar outras coisas? Ele foi treinado para isso e eu vou dizer que eu quero que Jesus seja a chave interpretativa. Muito bem. Vamos ver para qual passo ele nos envia agora, né? A partir daqui. Vamos ver. Está certo. Tendo Cristo como chave hermenêutica, podemos entender que todas as nossas palavras e ações devem refletir o amor, a graça e a verdade de Cristo. Isso sim alinha com a teologia reformada, que enfatiza a soberania de Deus e a centralidade de Cristo em nossas vidas. Aí ele propõe uma divisão para a minha mensagem indutiva. Compartilhar minha experiência de como as minhas palavras machucou meu pai, depois de 25 anos, abordar o problema, né, das palavras e ações, como elas afetam as pessoas, introduzir o texto, enfatizando o versículo 17, explicar o significado das palavras e ações no contexto da vida cristã e aplicar como nós cristãos podemos garantir que as nossas palavras e ações se refletem de Cristo. Revisitar a história inicial para ilustrar uma redenção e transformações possíveis em Cristo. Então ele está me sugerindo uma estrutura aqui e eu gostei, porque eu gosto muito quando a conclusão faz um elo com a introdução. Eu acho perfeito isso. Quando ela faz ela fecha o círculo ali, né? E eu vou deixar ele seguir essa estrutura, apesar de eu querer uma estrutura mais específica aqui. Eu gostaria de uma estrutura mais específica, mas eu vou deixar para a gente seguir assim. Gostei, pode prosseguir. Lembrando que em qualquer momento dessa conversa você pode parar ele e falar, olha, não, peraí, tem mais uma coisa que eu quero acrescentar, eu quero fazer uma mudança na estrutura, eu quero tirar alguma coisa. Então você, apesar dele seguir um processo, você pode desrespeitar esse processo. Tá? Então aqui ele já me trouxe um esboço da proposta da mensagem. Né? Introdução, que aqui é uma experiência pessoal minha, ele não tá forjando uma experiência pessoal escrevendo um texto, ele só está apontando que eu devo, nesse momento da introdução, falar da minha experiência. E aí eu trago esse problema para todo mundo, para geral. Né? E aí eu entro com o texto bíblico, faço o destaque dos versículos, né? E aqui a aplicação. Como podemos garantir que nossas palavras e ações estejam refletindo Cristo? Primeiro, mencionar os passos práticos. E com todo o nosso falar e agir, devemos fazer isso com gratidão, agradecendo a Deus, Pai, por meio de Jesus. Conclusão, olhe para suas palavras e suas ações, o que elas têm feito, o que elas falam sobre você. Então ele está usando o meu insight aqui na conclusão. E propondo uma frase imperativa aqui no final, que hoje seja um divisor de águas em como atuamos e falamos, pois em Cristo temos uma nova vida, onde tudo que fazemos e falamos é para a glória de Deus. Gostaria de fazer uma alteração? Aqui que eu gostaria de propor uma alteração. Né? Eu gostaria de mudar um pouco a estrutura, falando para ele sobre a estrutura de 4 páginas. Então eu vou falar para ele. Gostaria de mudar a estrutura para a seguinte, para uma estrutura de
4 páginas, sendo a primeira o problema no texto bíblico, contexto de Colossenses. A segunda, no mundo atual. A terceira, a solução dada para os colossenses. E a quarta, a solução para nós hoje. Então aqui eu já estou mudando a estrutura. Estou propondo uma estrutura de 4 páginas com problema no contexto bíblico, problema hoje, solução no contexto bíblico, solução no mundo atual. Né? Então, vamos ver o que ele faz com isso. Né? Perfeito, problema no texto bíblico. Quando observamos o contexto do livro de Colossenses, vemos a comunidade lutando com desafios. Havia conflito, tensão e contínua trama do pecado, ameaçando estruturar a convivência e o testemunho cristão. Então, Paulo escreve esta carta aos Colossenses com o propósito de orientá-los a lidar com esse problema. Então, aqui ele já está trazendo uma profundidade do problema lá em Colossenses. Né? Aí ele traz o hoje. Hoje parece que não estamos tão distantes do contexto de Colossenses, nossas palavras e ações, tal. Solução no texto. Paulo ofereceu aos Colossenses uma nova narrativa, um novo jeito de viver. E como esse é um texto de conclusão, ele traz o versículo 17, ele nos instrui a que cada ação e palavra seja revestida com a autoridade de Jesus e seja uma expressão de gratidão a Deus. Para nós é a mesma coisa, cada um de nós tem a capacidade de ver dessa maneira também. Paulo está nos dizendo que é possível em meio aos problemas refletirmos Cristo em nossas palavras e tal. Muito bem, eu gostei, mas quero o esboço com a introdução conclusão e as páginas. Vamos ver. Vamos lá ver. Aqui está a proposta final da estrutura. Então, a introdução, de novo, a minha experiência, problema no texto, problema hoje, solução no texto, solução hoje, conclusão. Olha só, o que acontece aqui que é importante eu falar? Ele não te dá o sermão. Você não vai chegar na tua igreja e ler isso e vai resolver. Não, você vai ter que criar a sua fala. Você vai ter que fazer sua pesquisa. O que ele está apresentando é uma estrutura. Ele te ajuda na questão estrutural. Né? Então, é isso. Mas olha só que interessante. Eu posso continuar aqui. Eu posso falar gostei, mas preciso de aprofundamento com relação à solução na página 4. Gostaria de um texto de apoio nos evangelhos, de preferência, palavra de Jesus. Então aqui eu estou trazendo uma profundidade, que eu nem preciso seguir o processo dele, eu posso falar que eu preciso ter essa vontade de trazer aprofundamentos ao texto, e eu estou achando a página 4 fraca, então eu quero trazer isso aqui. Né? Depois eu decido se eu vou trazer esse texto de Jesus na página 4 ou na conclusão, mas eu quero isso, eu quero uma palavra de Jesus para dar base conceitual para a fala de Paulo. Então vamos ver o que ele faz com isso. Qual que é a facilidade disso? Eu poderia quebrar a cabeça para chegar nesse texto, fazer uma pesquisa, usar uma chave, né, de textos ali,
mas eu estou usando aqui a ferramenta. Ó, o Sermão do Monte em Mateus 5 pode ser um excelente texto de apoio. Isso destacaria muito significativamente Jesus ensinando sobre como viver e como agir. Os versículos de Mateus 5, de 13 a 16, falam sobre ser sal da terra e luz do mundo, demonstrando as ações resultantes da vida com Jesus, né? Eu proporia um desenvolvimento como este, ó, ele já está colocando aqui, página 4. O Sermão do Monte chama ser sal e luz. Não apenas somos chamados a refletir Cristo em nossas palavras. Jesus nos pede que usemos nossas vidas, nossas palavras e ações para apontar para Ele, para refletir a luz da sua verdade e amor. Olha a profundidade que ele já trouxe aqui, né? Ou seja, todas as nossas ações devem glorificar a Deus, não a nós mesmos. Eu posso falar gostei ou você pode discordar. Pode inserir no esboço. No esboço. Ele vai inserir. Então ele inseriu aqui, olha. Proposta final da estrutura do seu sermão, com a página 4 contendo essa referência de Mateus 5. Então, de novo, ele não trouxe nada pronto. Você não pode dizer que isso aqui é um plágio, porque você não consegue pregar com isso aqui. Você vai ter que fazer seu treino, você vai ter que fazer seu ensaio, você vai ter que preparar sua fala toda para falar 30 minutos aqui. Isso, como eu disse, é uma estrutura. E aqui ele pergunta: atingiu o que você gostaria? Eu vou colocar aqui, atingiu. Vamos ver o que ele tem para frente aí para me oferecer. Ótimo, agora que temos esboço estrutural, você vê se você precisar de frases de transição para uma eventual apresentação. Ele te prepara também para você, se você quiser usar, se você estiver usando a apresentação, você pode usar. Então, você pode pedir para ele fazer. Então, eu vou falar que quero. Vamos ver o que ele me oferece aqui. Então, ele está sugerindo uma frase aqui para o começo. Palavras e ações têm um poder extraordinário. Para P1, para P2, Paulo oferece uma nova narrativa, Viver em Cristo. Jesus nos chama aqui na página 4. E uma frase grande aqui, para mim já é meio exagerada para um slide de tamanho, mas tudo bem. E ele dá essa opção também de sugerir para você imagens de fundo para os slides da mensagem. Eu vou falar que eu não quero, porque eu não quero usar a mensagem. Vamos ver o que vem depois disso. Perfeitamente, fico feliz de revisar a mensagem do esboço final, salvar em um lugar de fácil acesso. Ele recomenda a gente a salvar, tal. E ainda dá para você uma aula aí de piedade, né? Lembre-se, enquanto estudo e preparação são importantes, é o Espírito Santo que convence e transforma corações. Entregue tudo a Deus em oração antes de pregar. E tem alguma outra coisa que eu posso te ajudar? Então, vocês viram que é isso aqui que ele está sugerindo que eu copie, né? É uma estrutura. Então, ele vai te ajudar nessa fase embrionária do sermão até a estrutura, dali para frente é com você. Então, por enquanto, nesse vídeo o meu objetivo era mostrar esse assistente, depois eu vou fazer outros vídeos mostrando outros assistentes aí. Então é isso, eu espero que vocês gostem da ferramenta, que vocês usem, que vocês testem ela gratuitamente e que ela possa ajudar você em seu trabalho nas igrejas, com as pessoas aí em seu ministério. Tá joia? Brigadão e transformai-vos.